Você já percebeu que, nos primeiros instantes em que acorda, antes mesmo de abrir os olhos por completo, sua mente já começa a disparar pensamentos em todas as direções? É como se alguém tivesse apertado um botão invisível, liberando uma enxurrada de preocupações, tarefas, expectativas e até memórias que você nem sabia que ainda estavam aí. Esse turbilhão silencioso acontece tão rápido que você nem percebe, mas ele define todo o ritmo do seu dia. Agora imagine se fosse diferente. Imagine despertar e sentir sua mente limpa, leve, aberta. Um silêncio interior tão claro que você quase consegue ouvir seu foco se alinhando. Nada de confusão mental, nada daquela sensação de peso, nada de acordar já carregado. Apenas um estado de presença, como se você estivesse começando o dia com espaço para pensar, criar, decidir e agir. E é aí que entra a pergunta mais importante. Quantas vezes na sua vida você realmente acordou assim? E quantas vezes você gostaria de ter acordado assim, mas não conseguiu? A maior parte das pessoas não percebe, mas o estado mental com que você desperta não é aleatório, é construído. Acordar com a mente limpa não é uma questão de sorte, e acordar com a mente bagunçada não é um destino inevitável. Existe um conjunto de gatilhos profundos, silenciosos, que determinam se sua cabeça vai amanhecer leve ou sobrecarregada. E, mesmo sem saber, você ativa esses gatilhos todos os dias. O mais curioso é que as pessoas acham que ganhar clareza mental pela manhã depende apenas do momento em que acordam. Mas a verdade é bem diferente. A forma como você acorda começa muito antes de você abrir os olhos. O seu cérebro desperta conforme o padrão que você ensinou a ele antes de dormir. Se você dorme ansioso, acorda em alerta. Se dorme com a mente cheia, acorda esmagado. Se dorme com clareza, adivinha? Acorda com foco absoluto. E ninguém explica isso para você. Pensa comigo, quantas vezes você já acordou com a sensação de que sua mente estava cheia demais? Como se estivesse tentando organizar pensamentos que nem eram seus. Como se começasse o dia devendo energia, em vez de começá-lo definindo o rumo. Isso acontece porque seu cérebro, ao despertar, puxa exatamente o mesmo estado emocional e cognitivo que você levou para o travesseiro. Só que existe um detalhe aqui, um detalhe que quase ninguém sabe. A maneira como você acorda pode ser completamente transformada se você ativar uma pequena sequência de gatilhos corretos, tanto antes de dormir quanto nos primeiros segundos da manhã. Não importa se sua rotina é corrida, se você trabalha demais, se dorme tarde ou se sente que sua mente não para. Existem ajustes simples, inteligentes e profundos que reorganizam seu foco e limpam seu campo mental. E é isso que vamos explorar. Hoje, você vai descobrir. Item por que sua mente desperta pesada mesmo quando você dorme relativamente bem. Item o erro silencioso que 97% das pessoas cometem nos primeiros 60 segundos do dia. Item como ensinar seu cérebro a acordar no estado ideal de foco. Item o ritual mais curto e poderoso para zerar a mente antes de levantar. Item o mecanismo psicológico que diferencia pessoas dispersas de pessoas com foco absoluto logo ao acordar. Mas antes de entrarmos nesses passos, quero que você entenda uma verdade simples e profunda. Acordar no controle da sua mente é uma escolha. Pode não parecer agora, mas você tem muito mais poder sobre seu estado mental matinal do que imagina. E quando você percebe isso, tudo muda. Sua produtividade, seu humor, sua disposição, sua clareza, sua forma de tomar decisões. A partir de agora, você não vai mais acordar por acidente. Vai acordar por intenção. E é exatamente aqui que começa a sua virada. Acordar com a mente pesada não é normal, mas se tornou comum. E o mais impressionante é que isso não tem relação direta apenas com a quantidade de horas dormidas. Você pode dormir cedo, dormir muito, dormir bem, e mesmo assim abrir os olhos com a sensação de que está carregando o peso de pensamentos que nem sabe de onde vieram. Isso acontece porque o cérebro não reinicia quando você dorme. Ele processa. Ele organiza. Ele arquiva. E ele só consegue organizar aquilo que você entrega para ele antes de fechar os olhos. Pense nisso. Todas as mensagens não respondidas, tarefas pendentes, conversas interrompidas, preocupações que você empurra para amanhã, pequenas culpas acumuladas, expectativas de outras pessoas. Tudo isso fica rodando em segundo plano enquanto você tenta dormir. O cérebro tenta processar, tenta encaixar, tenta resolver, mas sem direção, sem instrução, sem uma ordem final. E quando ele não sabe o que fazer, ele faz o que consegue, empurra o problema para o dia seguinte. Esse é o motivo de tanta gente acordar cansada mentalmente. Não por falta de sono, mas por excesso de informação mal processada. E existe outro ponto que quase ninguém conhece.
O cérebro trabalha durante o sono para concluir o que você deixou em aberto. Se você dorme com a mente agitada, o cérebro passa horas tentando acalmar o que você não acalmou. Se dorme preocupado, ele passa horas tentando resolver o que você não resolveu. Se dorme irritado, ele passa horas tentando desligar algo que você não desligou. E é por isso que acordar com clareza não é sorte. É preparação. Agora chegamos ao ponto mais destrutivo de todos. O que você fazenda nos primeiros 60 segundos do dia. Quase 97% das pessoas cometem o mesmo erro, e isso sozinho já é suficiente para destruir o foco matinal. O erro é tão comum e tão automático que ninguém percebe o impacto devastador que ele causa. Pegar o celular assim que acorda. Não importa se é para ver a hora. Não importa se é para desligar o alarme e já dar uma olhada rápida. Não importa se é para ver uma mensagem simples. Ao olhar o celular, seu cérebro, que ainda está em ondas lentas, num estado perfeito para clareza, foco e organização mental, é jogado imediatamente em alerta. Ele interpreta notificações, luzes, cores e movimentos como sinais de urgência. O cérebro entende. Alguma coisa está acontecendo lá fora. Reaja agora. Isso destrói sua clareza antes que ela tenha a chance de existir. E pior, quando você começa o dia consumindo informação em vez de criar intenção, você treina sua mente a começar o dia reagindo. Isso faz com que o cérebro passe o resto do dia inteiro tentando apagar incêndios mentais, responder expectativas externas e priorizar urgências que nem são suas. Repare nas pessoas que têm foco absoluto de manhã. Elas não começam o dia consumindo nada. Elas começam comandando. Elas definem o estado mental antes de entregar a atenção ao mundo. E é por isso que elas mantêm clareza enquanto os outros perdem. Existe um princípio científico poderoso chamado continuidade cognitiva de despertar. Ele determina que o estado mental com que você acorda é uma continuação direta do estado mental com que você adormece. Se você dorme acelerado, acorda acelerado. Se dorme preocupado, acorda travado. Se dorme com assuntos pendentes, acorda mentalmente fragmentado. Mas se dorme com clareza, o cérebro entende. Esse é o estado certo para reiniciar. E é isso que muda tudo. A partir do momento em que você prepara sua mente antes de dormir, você altera completamente a forma como acorda. Você treina o cérebro a iniciar o próximo dia limpo, leve e focado. Esse processo não exige horas, nem técnicas complexas. Ele pede consciência, intenção e alguns gatilhos simples. No próximo bloco, você vai aprender o ritual exato, extremamente curto e aplicável em qualquer rotina, capaz de limpar sua mente e programar seu cérebro para acordar com foco absoluto todos os dias, mesmo em dias caóticos. Prepare-se. O próximo passo é a virada. Agora que você já entendeu por que sua mente acorda pesada e como os primeiros segundos do dia podem destruir ou amplificar seu foco, chegamos ao ponto central. O ritual que limpa sua mente antes de dormir e reprograma seu cérebro para despertar com foco absoluto. E a primeira coisa que você precisa saber é que esse ritual não exige nada complexo. Não é sobre meditar por horas, não é sobre escrever páginas e páginas, não é sobre técnicas espirituais avançadas. É sobre dar instruções claras ao cérebro, instruções que ele compreende, processa e executa enquanto você dorme. Porque o cérebro funciona como um sistema operacional. Ele precisa saber o que priorizar, o que arquivar, o que ignorar e o que fortalecer. Quando você simplesmente deita e dorme como dá, ele faz o que pode. Mas quando você dá um comando claro, ele faz exatamente o que você deseja. O ritual tem 3 etapas, e cada uma delas ativa um gatilho específico. A limpeza mental de 30 segundos. Antes de dormir, feche os olhos e faça uma única pergunta a si mesmo. O que eu preciso soltar hoje para acordar leve amanhã? Parece simples demais para funcionar, mas é exatamente aí que está o poder. Essa pergunta força sua mente a encerrar ciclos, arquivar emoções soltas, finalizar pequenas pendências internas e desligar aquilo que não precisa seguir para o dia seguinte. Por quê? Porque o cérebro odeia a indecisão. Quando você nomeia o que precisa soltar, ele entende. Ok, isso não é mais um problema. A partir daí, ele para de processar aquilo enquanto você dorme. Essa etapa remove o peso invisível que faz tanta gente acordar sem clareza. 2. O foco primário da manhã. Logo após identificar o que você precisa soltar, faça uma segunda pergunta. Qual é a primeira coisa importante que quero fazer com clareza amanhã? Atenção! Não é sobre resolver tudo. Não é sobre planejar o dia inteiro. É sobre determinar um único ponto de foco para o despertar. Quando o cérebro acorda sem propósito, ele acorda disperso.
Quando acorda com um propósito definido, ele desperta buscando realizá-lo. Essa etapa ativa o chamado efeito direção. O cérebro abre o dia predisposto à ação, não há distração. 3. O comando final. O verdadeiro gatilho. Essa é a parte mais poderosa do ritual, e é aqui que tudo se consolida. Antes de dormir, repita mentalmente, de forma simples e objetiva. Quero acordar leve. Quero acordar claro. Quero acordar no controle. Você não está tentando se convencer. Você está enviando um comando direto para o sistema neurológico que regula o estado de despertar. Esse comando cria um padrão emocional e cognitivo que o cérebro tenta replicar ao acordar. É como ajustar a frequência de uma estação. Quando você coloca a intenção, o cérebro sintoniza. E a ciência já comprovou algo fascinante. O cérebro obedece ao último estado emocional significativo antes do sono. Se o último comando é caos, você acorda em caos. Se o último comando é clareza, você acorda em clareza. É simples. É direto. E é poderoso. Agora vamos ao despertar. Apesar do trabalho principal acontecer à noite, existe uma pequena sequência que solidifica o foco absoluto pela manhã. Ela dura 1 minuto e impede que sua mente seja sequestrada logo ao acordar. A sequência é: 1. Não toque no celular. Primeiros 60 segundos são só seus. 2. Inspire profundamente e segure por 2 segundos. Isso estabiliza o centro neural responsável pela atenção. 3. Pergunte a si mesmo: como eu quero entrar no meu dia? Essa pergunta orienta o cérebro para a intenção, não reação. 4. Traga à mente o foco primário que você definiu na noite anterior. Isso fecha o ciclo e cria consistência. Em menos de 1 minuto, sua mente assume o comando. E quando isso acontece, o dia inteiro muda. Acordar com a mente limpa e foco absoluto não é privilégio de poucos. É uma prática. É um condicionamento. É uma decisão repetida noite após noite, manhã após manhã. Você não nasceu com foco, você cria foco. Você não nasce com clareza, você cultiva clareza. E cada dia se torna uma nova oportunidade de reprogramar sua mente para funcionar ao seu favor. Se você aplicar esse ritual por 7 dias, sentirá a diferença. Se aplicar por 21 dias, criará um novo padrão neurológico. E se aplicar por 60 dias, acordar com foco absoluto deixará de ser esforço e se tornará natural. Se esse conteúdo te ajudou e você quer aprender mais sobre como dominar sua mente, construir foco e transformar sua rotina de dentro para fora, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Tem muito mais conteúdo profundo e transformador te esperando.